Dá para mergulhar mais um pouco aí? Amém? Então abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse. Olha o vovô da Liz aqui. Acertou, hein? Mais um. Apocalipse 1, versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: revelação de Jesus Cristo. A revelação é de quem? Que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está à porta. Imagina só nos nossos dias. Isso foi escrito 70 depois de Cristo, revelação dada pelo próprio Cristo ao apóstolo João. Então, imagina só nos nossos dias. Será que está à porta os eventos? Sim ou não? João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do cétuplo Espírito que assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes. Repita comigo: reino e sacerdotes, para servir a Deus seu Pai. A ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos. Amém. Pai, eu declaro o poder do Senhor neste lugar. Ninguém é maior do que o Senhor. Tu és aquele que merece toda a honra, adoração, glória e louvor. E mais uma vez nós estamos rendidos diante da tua santa palavra. Espírito de Deus, sopra sobre nós, iluminando os olhos do nosso coração, tomando cativo os nossos sentimentos, tomando cativo as nossas emoções e o nosso entendimento, a obediência plena de tudo aquilo que a tua palavra deseja revelar-se a nós. Que seja o teu Espírito nos ministrando mais uma vez nessa noite, a fim de que em tudo, Paizinho querido, nós possamos ter o poder do teu Espírito para viver e usufruir das tuas promessas e de tudo aquilo que o Senhor ortogou para cada um de nós, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, você pode dizer amém. Queridos, qual é a mente que está funcionando aí na sua vida? Eu quero começar essa mensagem com essa pergunta: se é uma mente natural ou se é uma mente espiritual. Porque eu e você, se verdadeiramente entregamos nossas vidas a Jesus Cristo, nós temos que entender algo. Nós não nascemos simplesmente de forma biológica, não nascemos simplesmente da vontade da carne ou do sangue. Mas se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você nasceu da vontade de Deus, você nasceu da água e do Espírito, e isso nós chamamos de novo nascimento. Então, você tem o direito de ter a mente de Cristo, e a mente de Cristo prescruta as coisas de Deus, ou seja, você tem o direito de entender as coisas de Deus. E aí é importante, por quê? Porque a minha mente e a sua mente foi acometida pelo pecado,
E se é a mente natural que está funcionando, a mente natural ela tem uma tendência. E qual é a tendência da mente natural? A mente natural tem a tendência de nos levar sempre para o negativo, tem a tendência de nos levar sempre para o que é pejorativo, tem a tendência de sempre trazer para nós peso. Não sou capaz, não, isso daí não é para mim, não, eu não consigo, porque essa é a mente natural. Mas a mente espiritual, a mente do novo nascimento, ela vai compreender, querido, e vai se mover em tudo aquilo que Deus, Ele ortogou para nossas vidas. Nós vamos poder nos apropriar, usufruir e viver tudo aquilo que Deus verdadeiramente, Ele conquistou para nós, por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então hoje aqui, eu quero tocar em alguns pontos essenciais da nossa caminhada no reino de Deus. E especificamente eu quero tocar em 2 pontos aqui essenciais. E vai tocar no ponto da nossa identidade. E também não somente na nossa identidade, mas vai tocar também na nossa posição, para não dizer acerca do nosso sacerdócio universal. Então eu quero tocar nesses 2 pontos, na nossa identidade e também na nossa posição, na nossa caminhada no reino de Deus. Porque em Lucas 17, versículo 21, quando Jesus foi interrogado pelos fariseus: quando é que vai vir o teu reino? Jesus disse que o reino dele não viria com aparência visível. E no versículo 21 do capítulo 17, Jesus vai dizer: quando falarem para vocês que o reino de Deus está ali, está acolá, não acreditem, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então escute, nós não somos o que fazemos, não somos o que temos, mas a sua identidade ela tem que ser somente uma. E qual é a sua identidade? Qual é a minha identidade? Agora é a hora que você fala assim: a minha identidade é ser filho de Deus. Qual é a sua identidade? A minha identidade não consiste no que eu faço, na minha função pastoral, naquilo que eu tenho, mas a minha identidade consiste naquilo que Deus estabeleceu e firmou para mim. Ele me deu o direito de ser feito filho de Deus. Então essa é a minha e a sua identidade, queridos. E o reino de Deus está dentro de nós. E quando entendemos que o reino de Deus está dentro de nós, nós vamos entender, querido, que essa palavra de Lucas 17, 21 está em paralelo com Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 6. E o que está aqui no versículo de número 6? Fala de algo que Jesus, e o apóstolo Paulo teve uma revelação, não do Jesus que se esvaziou da sua glória, não, querido. O livro do Apocalipse é o livro das revelações, é o livro, querido, que o Espírito Santo trouxe ao apóstolo João uma revelação do Jesus glorificado, olhos de fogo, cabelos branco como a neve, o resplendor, a revelação daquele que era, que é e que há de vir, do soberano, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores. Então aqui nesse contexto nós estamos vendo algo que esse soberano nos constituiu, e nos constituiu reino e sacerdotes. Isso fala da nossa posição, queridos, a nossa posição a qual Deus nos estabeleceu. Agora reis fala do quê? Reis fala de aqueles que devem viver para manifestar, estabelecer e expandir
o reino de Deus, porque esse é o propósito, querido, do qual o Senhor nos constituiu. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, o seu Pai. Então escute, todas as vezes, aonde Deus te colocar, aonde Deus te levar, aonde a planta dos seus pés pisar, quem é que está lá? O reino de Deus. Então nós temos que quebrar aqui o dualismo grego. E qual dualismo grego? De que simplesmente o pastor é que faz coisas sacras, coisas santas, e aquele que é empresário, aquele que é comerciante, aquela que é dona de casa, aquela que é vendedora, está fazendo coisas seculares. Isso é uma mentalidade grega, um dualismo que não existe biblicamente falando, porque nós somos, a nossa posição, embaixadores da embaixada celestial. Então quando você está caminhando, comercializando, vendendo, quando você está na universidade, quando você está na escola, quem é que está lá? O reino de Deus, porque o reino de Deus não está lá, também não está acolá. O reino de Deus está onde? Está dentro de nós. E quando nós entendemos isso, nós vamos expandir o reino de Deus. Eu quero falar algo aqui, queridos, debaixo de uma loucura, mas é uma loucura santa e uma loucura escriturística. Nós não somos chamados simplesmente para ficar aqui dentro. Pelo contrário, nós somos chamados, querido, a vir, cultuar a Deus, receber a palavra, ser cheio do impacto da glória de Deus, como família em Cristo Jesus, cultuá-lo. Mas depois, cada um de nós, querido, vamos para lugares que o Senhor tem especificamente para quê? Para nós, como reis que governam com Cristo, estabeleçam, manifestem o reino de Deus sobre a face da terra. Quem está comigo? Está pegando no espírito? Então fala de uma posição, e essa posição foi Deus que estabeleceu para a tua vida. Reis, rainhas, meu Deus, forte, queridos. É tão interessante. Eu voltando de uma viagem que eu fiz, aí a Polícia Federal num pedágio estava lá parando todos os carros, estava parando todos os carros ali. Aí chegou a minha vez, fui parado também. Aí isso que eu falo para vocês, andar com Jesus é bom demais, irmãos. Eu não estava com a minha jovem senhora. Você vai falar assim: obrigado pela jovem senhora, é linda, maravilhosa, cheia da graça. Não estava com a minha jovem senhora, nem com o cidadão Cael. Aí o Espírito Santo de Deus ali do meu lado, eu com ele, ele comigo, a gente batendo um papo, conversando. E ele falou: irmãos, eu gosto de pregar com essa Bíblia. Às vezes o pessoal fala: pastor, prega só com celular, tá bom demais. Irmão, eu gosto de pregar. Olha o tamanho da Bíblia do pastor, irmão. Está tudo aqui, né, rabiscadinho, está tudo bem, né, tudo legal, já faz anos que a gente lê, né. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim: coloca a Bíblia do lado no banco e deixa lá. Aí o guardinha perguntou: o carro está no seu nome? Tá. Aí eu vi, querido, que ele bateu o olho assim, viu a Bíblia no banco. Aí ele perguntou: você é crente? É, eu sou crente. Aí, não sei que carga d'água que deu nele, acho que foi o Espírito Santo, deu um toque nele, irmãos. Ele disse: você é pastor? É, sou pastor. Pode passar. Ó, lado a lado com Jesus, irmão. Só que tem um detalhe, o que eu preciso de trazer aqui, queridos, a posição a qual eu e você temos. Pensa, tem um caminhão, e aí aquele guardinha dá uma sinalização,
encosta, aquele caminhão bitrem tem que parar e tem que encostar. Agora traz isso, querido, para mim e para você, como reis e rainhas, diante do mundo espiritual. Quando Satanás e seus demônios querem nos destruir, querido, a nossa família, destruir nossos amigos, destruir a igreja, destruir pessoas que amamos, nós podemos levantar as mãos e ó, vamos parar com essa bagunça aí. Cai principado aqui, cai principado lá, vamos parar com essa palhaçada aí. Porque nós precisamos de entender a nossa posição. E aí fala também de que Ele nos estabeleceu, nos designou como sacerdotes. E quem são os sacerdotes? As sacerdotisas do Senhor. São aqueles que têm, de forma irrestrita, acessibilidade ao Rei da Glória. Porque foi aberto um novo, vivo caminho, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aonde você estiver, seja onde você for, você tem acessibilidade ao trono da graça, acessibilidade ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, como sacerdote, como sacerdotisa. Você tem acesso ao presidente da nação norte-americana, não é o presidente da China. Você tem acessibilidade, querido, como sacerdote e sacerdotisa, diante do Rei da Glória, do soberano da terra. Então, abdicar dessa posição, desconhecê-la, é nós agirmos de forma leviana, é incompreender, querido, a nossa posição, missão e propósito. É nós não termos a compreensão plena do que nós estamos realizando, fazendo. E nós precisamos de fazer a nossa vida valer, querido, para o reino de Deus, sim ou não? Faça valer, querido. Faça valer, querida. A nossa vida, nós precisamos de fazer valer para o reino de Deus. É também abdicar do conhecimento, querido. Dessa posição é negligenciar o atuar de Deus em meio à história da igreja. Por quê? Porque teve algum momento da história da igreja sobre a face da terra que Deus levanta um monge chamado Martinho Lutero. E nós comemoramos dia 31 de outubro, né? E Satanás sempre tenta imitar e tenta usurpar as datas, principalmente datas que celebram o cristianismo. Então, dia 31 de outubro, o que Satanás colocou? Halloween. Mas nós celebramos o quê? A reforma protestante. E aí Deus levanta um monge, Martinho Lutero, e ele traz, querido, na sua reforma, a doutrina principal da sua reforma, a qual Deus o levantou para realizar e fazer, sabe qual é? O sacerdócio universal dos crentes. E por que foi necessário essa reforma? Porque o clero católico romano detinha o poder e vendia a salvação como indulgência. Ou seja, os fiéis, para serem salvos e terem os seus pecados perdoados, precisavam de pagar para terem a sua salvação. E mais do que isso, o clero se colocou no lugar de pontífice, como se Jesus não fosse o pontífice que pode nos religar a Deus. Mas eles, como homens, se colocaram neste lugar, querido. E deixa eu dizer algo para vocês: só tem um intermediador, só tem uma pessoa que pode nos dar acessibilidade verdadeiramente a Deus, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Você não precisa de nenhum homem, de nenhuma mulher para intermediar o seu relacionamento com Deus, a não ser a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, queridos.
Só Ele basta, só Ele tem o poder para nos dar a sensibilidade a Deus. Então não podemos também negligenciar, querido, a história da igreja e essa doutrina do sacerdócio universal. Ela é uma chave. Ela é uma chave para quê, queridos? Para a transformação do mundo, da cultura e da sociedade. Nós fomos estabelecidos como reis e sacerdotes. E o que o Espírito de Deus espera de nós é exatamente nós sermos agentes de transformação da sociedade, do mundo e da nossa cultura. Igreja, deixa eu dizer algo para vocês. Não vai adiantar nada nós ficarmos apontando o dedo e falar assim: quantas ideologias, quantas escolas anticristãs, quanta baboseira, quanta ação maligna. Vai adiantar alguma coisa? Vai proporcionar transformação? Não vai, queridos. Os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Enquanto a igreja fica reclamando, os filhos das trevas vão se posicionando. Ei, nós temos uma posição, não dá para abdicar, e nós temos que se posicionar para transformar a sociedade, transformar a cultura, trazer transformação para o mundo. Afinal de contas, é para isso, querido, que nós fomos chamados. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Na verdade, Jesus disse: vocês são luz e vocês são sal dessa terra. Luz é para iluminar, querido, em meio às trevas. Faz uma experiência, pega uma carne, compra uma carne, não coloca sal nela e nem tempero, deixa 3 dias essa carne lá, em cima da pia. Você vai ver o que vai virar, irmãos. Essa carne vai apodrecer, coisa terrível. Agora faz o seguinte, pega a carne lá, compra, joga um salzinho lá, um tempero, coisa e tal, deixa lá, você vai ver se vai estragar. Sabe por que esse mundo não estraga? Porque a igreja, querido, está salgando este mundo. Aleluia, está entendendo, querido? Então, por favor, você é filho, você é filha, e você foi constituída como rei, como rainha, como sacerdote e como sacerdotisa. E a doutrina do sacerdócio universal, ela emprega o quê? Ela emprega uma responsabilidade pessoal diante de Deus. Ela traz um engajamento ativo de todos os crentes no ministério de Cristo Jesus. Meu Deus! Então esquece esse negócio de que o Espírito Santo está monopolizado no pastor Rafael. Pegou? Não é só responsabilidade do pastor Rafael, é nossa. É nossa. Nós pastores, nós temos uma função, queridos, mas nós não somos num sentido de filiação diferente de ninguém aqui, de ninguém. Todos nós somos filhos de Deus. Há uma função diferente, e a quem muito é dado, muito é requerido. Nós sabemos disso, mas o sacerdócio, ele é universal, queridos. Todos nós temos que realmente trazer aquilo que é servir a Deus, o Pai Celestial do nosso Senhor Jesus Cristo, e glorificá-lo sobre a face da terra. Então você tem que repetir comigo nessa noite, dizer: eu posso. Não, mas com voz de profeta e profetiza. Eu posso, eu devo, é minha responsabilidade expandir o reino de Deus. Dá um aplauso a Jesus aí, querido. Dá um glória a Deus. Exalta o nome do Senhor. Glorifica o Senhor, porque Ele te constituiu rei, sacerdote. Eu quero tocar nisso, querido. Eu quero tocar nisso, porque nós temos que andar na mentalidade outra. Você está notando, querido, o shift? Está notando a transformação? E é isso que Romanos 12 diz:
Nós temos que transformar a nossa mente pela renovação do entendimento, pela palavra, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então você está sentindo aí uma movimentação, está denso, irmãos, está forte, você tem que estar preparado. Tem que estar preparado, porque eu lembro aqui na conferência profética que nós tivemos agora há pouco, o pastor Joel estava aqui, ele iniciou a mensagem dizendo assim: Deus tem algo grande para fazer por meio de famílias aqui. Por meio de quem? Sabe o que eu fiz? Eu mergulhei aqui, querido, por quê? Vai fazer através de quem? Através de nós, irmãos. Pega aí, querido. É através de nós, é através de você. Então eu quero desligar você hoje dessa mente natural que diz: de mim, pastor, eu mesmo, eu sou capaz, eu posso. Está desligado no nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito de incredulidade, querido, em nome do Senhor Jesus, toda mente natural que não deixa você acessar o sobrenatural, eu ligo você com o sobrenatural de Deus, com o poder capacitador, segundo Coríntios 3:5, não que somos capazes de alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa capacitação vem do alto, vem de Deus. Foi Ele que fez, querido, foi Ele que constituiu. Deus errou com você? Não errou, então vai que Ele é contigo, vai que Ele faz, irmãos, é Ele que te garante. Aleluia. Vamos voar aqui, irmãos. 3 pontos simples aqui, básicos, rudimentares, fundamentais, mas importantíssimos, que eu preciso de tocar aqui, querido. Primeiro, eu quero tocar aqui na identidade, na posição, como eu falei para vocês, porque a nossa identidade, como entendemos, é que nós somos filhos de Deus. A nossa posição qual é? Reis. E qual é a nossa identidade? Nossa identidade? Filhos. Somos filhos de Deus. E a nossa posição, Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Essa é a sua posição, essa é a minha posição. Então nós entendemos isso, e isso ressalta, querido, a nossa identidade como alguém que tem autoridade em uma posição especial diante de Deus. É, autoridade. Jesus não falou? Toda a autoridade foi me dada na onde? Nos céus e na terra. E aí Ele ortogou essa autoridade para quem? Aponta para você, para mim, igreja. Ele ortogou a autoridade para nós, porque Efésios 2 diz que Ele nos ressuscitou, e agora nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, governando com Ele. Uma mentalidade, querido, de governo celestial. Eu quero trazer em nome do Senhor Jesus para esse tempo de expansão do reino de Deus. E a autoridade vem de quem? A autoridade, querido, vem do autor. Só o autor pode te dar autoridade. Romanos capítulo 13, toda a autoridade é constituída por quem? Por Deus, porque Ele é a maior autoridade. Então quem é que te deu autoridade? E aí você está esperando ainda na mente natural? Não, já foi te dado. Recebe, se apropria, você já tem. Dá uma piscadinha para ele, vamos junto, Jesus. Todo espírito de timidez, querido, tem que cair em nome de Jesus. Tudo aquilo que é intimidação tem que cair em nome de Jesus. Tudo aquilo que restringe a sua criatividade, que restringe quem você é, querido. Esses dias eu estava orando, xarabacantarabaxai, pum, recebi um WhatsApp do céu. O
Espírito Santo de Deus falou comigo a respeito de um irmão nosso aqui, e disse assim: filho, eu fiz esse meu filho alegre, ele é feliz, ele é alegre, ele é brincalhão. Filho, fala para ele que querem engessá-lo, formatá-lo, mas fala para ele que ele tem uma identidade. Eu fiz ele alegre, eu fiz ele feliz, e é para ele ser assim. E aí tem como a gente ser feliz, irmãos, sendo outra pessoa que Deus não nos fez para ser? Não dá, irmãos, porque Deus, Ele teceu cada um de nós, ninguém tem a sua identidade. Deus nos fez de uma maneira que revela a multiforme graça dEle. Não adianta querer colocar a armadura de Saul, vai ficar pesado, não vai conseguir andar. Precisa de se mover, querido, pelo mover dos céus. E aí mandei a mensagem, e ele falou: faz todo sentido, pastor. Então a autoridade vem do autor, e você já recebeu essa autoridade. Essa posição, ela é uma posição, querido, que não é limitada a um grupo seleto, mas é universal. Essa posição de reis e sacerdotes é para todo aquele que crê em Cristo Jesus, não é para um grupo seleto. Porque é o pastor Rafael, ele tem essa posição. Não, é para nós, é para os filhos, é para as filhas, é para nós todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, identidade e posição. Hoje é dia, querido, de nós assumirmos a nossa posição, independentemente do que você atua na sociedade. Hoje eu lembrei da mãe de John Wesley, fundador do metodismo, um grande avivalista, onde Deus o levantou, querido, no século passado. Sabe o que o comando de Deus para a mãe de John Wesley, sabe qual foi? 7 filhos, isso foi minha esposa que trouxe. Eu fiquei impactado. Minha esposa está estudando mais do que eu, irmãos. Eu tenho que correr atrás. A irmã recebeu um turbo de unção, irmãos. Eu estou assim meio, o que está acontecendo, Jeová? Tá para mim também. A irmã, rapaz, eu vejo lá, ela está no teclado. Aí daqui a pouco, 3 horas da manhã, levanto para ir no banheiro, passa a mão, cadê ela? Vai no outro quarto, ela, a irmã está orando. Meu Deus, não deixa eu para trás não, Jeová, está aqui também. Aí minha esposa trouxe para mim, a mãe de John Wesley, 7 filhos. Ela recebeu um comando dos céus, para ela fazer o devocional com aqueles filhos, e cuidar daqueles meninos, porque Deus tinha um propósito com aqueles meninos. Ela não fez mais nada na vida, mas ela fez toda a vontade de Deus, aonde o propósito foi guardado, e no tempo devido, Deus levantou John Wesley, um homem que queimava pelo Senhor, que impactou o seu tempo e a sua geração. Entendeu, querido, a sua posição? Aí a gente lê o evangelho, lembra de Ana, que Deus deu um comando para Ana ficar no templo, orando e jejuando, até ver o Messias. E ela lá orando e jejuando, até contemplar o Messias, queridos, preparando a ambientação para vir Jesus. O que eu estou querendo dizer, igreja, para você? Debaixo do sacerdócio universal, você tem direito de saber plenamente a vontade do Senhor, e viver debaixo da autoridade plena de Deus, através da sua vida, exercendo plenamente a autoridade, independentemente da onde você transita na sociedade. Então, identidade e posição, e também, eu quero tocar aqui, missão e propósito. Nossa missão e o nosso propósito, queridos.
Essa posição não é simplesmente uma posição honrosa, mas isso implica numa missão e num propósito ao Senhor. Assim como no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles faziam o quê? Traziam a presença de Deus, e representava Deus diante de quem? Diante do povo. Agora, qual é a minha, a sua missão hoje, na expansão do reino de Deus? É representar a Deus diante de uma geração que não o conhece, que está corrompida e falida, e que precisa de transformação. Semana que vem, queridos, eu e a minha esposa vamos estar ministrando para empresários em São Paulo. Por quê? Porque temos entendido as ações do Espírito, e Deus tem operado, realizado e feito as missões, entendido o sacerdócio universal, e Deus vai operando, realizando, manifestando aquilo que nós precisamos de liberar, de realizar, de fazer. Essa semana eu sentei, querido, com 2 pastores que não são da nossa denominação, mas a expansão do reino que está acontecendo não tem como restringir, porque as pessoas querem beber daquilo que Deus está nos dando. E não se trata de denominação, querido. Eu não estou aqui para defender a nossa denominação, eu estou aqui para ativar um sacerdócio universal. Eu estou aqui verdadeiramente para quê? Para ativar aquilo que Deus tem na sua vida. Ah, mas e aí, como é que vai ser? Vai ter empresários lá? Não, como que vai ser? Vai ser, querido, que eu vou pregar a palavra de Deus, e todos precisam da palavra de Deus. Todos precisam de se voltar, querido, à presença de Deus. A missão e o propósito. Aí eu vi esses dias aqui no Story, Vitor e Gabriel saindo da faculdade, da universidade deles, fazendo história. Não deu para o Humberto pegá-los, e eles fazendo história. Estamos indo embora caminhando, a pé, e eu, ó, aí daqui a pouco eles fazem uma história, chegando em casa 2h pouco da manhã, irmãos, suado. E dias atrás eu falei para eles, falei, cara, vocês não vão ficar estagnados, não. E eu vibrei, por quê? Porque é para isso que eles existem. Eles existem para ir para as universidades e manifestar o reino de Deus, e Deus vai honrá-los em nome de Jesus. Jovens determinados, jovens que sabem o que quer, queridos. Eu me lembro quando ainda eu estava trabalhando, estava liderando jovens, estava num processo assim de formação acadêmica, Maria gestante, tinha dia que a gasolina faltava, eu ia andando para a faculdade, queridos, pregava o evangelho, anunciava o evangelho, e morri, queridos, por isso. Não morri por isso, estou aqui, queridos. Então eles vão além, sacerdócio real, vão fazer a vontade de Deus, vão impactar aquela universidade, em nome de Jesus. E tem mais, se desviar vai ter com a gente aqui, viu, Zaga? A gente pega eles, pastor Lore. Que negócio é esse de ter medo de ir para a universidade, crente? Homem de Deus, que tem o sacerdócio real, não vai se desviar não, vai lá, querido, e vai dar um chute no diabo, e vai fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus, irmãos. Posicionados. Então nós estamos vivendo esse tempo, igreja, e precisamos de entender o sopro de Deus. Vamos sim tomar as universidades, professores. Aí uma coisa que me impactou, Maria sempre trabalhando com a Roslane no discipulado. Aí a Roslane, nossa irmã aqui, irmã desse abençoado que estava aqui, vou tomar uma água aqui para honrar, né? Aleluia. Esposa do Jefão. E aí ela sempre trabalhando nos eventos, em algumas outras ações. E ela
ela achou, querido, que a formação dela já não é mais para mim. Aí foi ativada. Desde o ano passado retornou à pedagogia, pegou aulas. Aí fomos lá semana passada. Aí ela para nós: pastor, eu estou lidando, pastor, com um tanto de coisa lá, pastor. É moça que chega para mim e fala de dificuldades, fala de abusos, fala de dificuldades as quais tem na sexualidade. Ei, é isso, não é meramente uma professora, mas é uma agente do reino de Deus, é sacerdócio real, está lá, fixada e firmada para glorificar o nome do Senhor, para impactar essa geração. Quem está entendendo? Aí, querido, os sonhos vão voltando. Daqui a pouco ela, não foi eu. Geralmente eu que dou uma espetada. Ela: pastor, nós temos tantos pedagogos na nossa igreja, tantas pessoas capacitadas. Eu penso que daqui a pouco a gente poderia abrir a nossa escola cristã, pastor. É isso, igreja. Esse é o lugar. Foi para isso que nós fomos constituídos, sentido de missão e propósito. Meu Deus, tira o freio de mão, querido. Vamos acelerar. Dá uma acelerada aí, irmão. Em nome de Jesus. E aí nós vamos trazer um impacto de transformação. Sim, queridos. Esse é o nosso potencial transformador. É um impacto de transformação. Porque quando nós exercermos plenamente a autoridade que o Senhor Ele deu para nós, escute, não se trata de você ser influenciado, se trata de você ser influência. Olha só que interessante, quando você vai estudar a respeito de educação de filhos, geralmente até 11, 12 anos de idade, você ensina eles ainda no sentido de quê? De falar e eles fazerem, mas depois não tem como mais, é somente por inspiração, querido. Eles têm que se inspirar. E nós somos chamados para isso como igreja, queridos, exercendo a autoridade, trazendo um impacto de transformação para a terra. Falei domingo passado, meu filho falou que ia começar a trabalhar e empreender. Quer empreender, Léo? Empreender no quê? Quer empreender, vender brigadeiro, irmãos. Aí eu já estou falando para ele: filho, então vamos lá, meu filho, você vai vender por R$5, se a pessoa deu R$6, volta o troco de R$1, meu filho. Não fala assim, não, deixa os R$6 aqui. Por quê? Porque você vai ser aquele que vai ocasionar um impacto do reino de Deus na sua geração. Você é um representante legítimo, legal, que vai trazer a embaixada celestial dos céus para o seu tempo. Em nome do Senhor Jesus, queridos. Então, essa é a cara que você tem que fazer. Brilho, é isso mesmo. É comigo. A responsabilidade é minha, do sacerdócio universal. Se Deus falou que eu posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Eu desligo você, querido, das circunstâncias. O apóstolo Paulo disse: eu sei ter dinheiro como não sei não ter, eu sei ter abundância como não ter, eu sei ser aplaudido como ser vaiado, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. É nesse lugar que nós vamos se encaminhar, queridos. Então aí nós vamos impactar o que? A cultura,
nós vamos impactar e trazer justiça social, vamos impactar a moralidade, a ética nos negócios e outros aspectos da sociedade. Nós temos que estar preparado aqui, que Deus levante pessoas doutas, pessoas sábias, inclusive para preparar pessoas daqui, querido, que vão poder transitar nas áreas políticas, nas diversas esferas, aonde nós vamos poder ter uma ambientação para falar assim: ei jovem, você tem chamado, você vai realmente ser enviado, vai preparar esse lugar de exercício de autoridade. Nós vamos pegar pessoas gabaritadas aqui, advogados, pessoas que, sabe, que vão preparar esse jovem para exercer, para estar neste lugar. E aí nós vamos expandir o reino de Deus e viver a expansão do reino de Deus, querido. Às vezes você estava perguntando: o que está faltando? É só estar posicionado. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A Ele, portanto, sejam glória, domínio pelos séculos dos séculos, amém. Se coloque em pé, dando uma salva de palmas a Jesus. Bendito é o nome do Senhor, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Reverenciamos a Ele, queridos. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Por favor, repita mais uma vez comigo: eu sou filho, a minha posição é de rei e de sacerdote. Eu vou expandir o reino do meu Pai. Meu Deus, Espírito Santo de Deus, há uma unção aqui sobre nossas vidas, há uma unção sobre os corações. Como filhos e filhas, Paizinho querido, o Senhor traçou detalhadamente para a vida de alguns aqui, e alguns podem se perguntar, diante das lutas que enfrentam: poderia ser assim, poderia fazer assado. Mas Espírito Santo, nesta hora e nesse momento, que venha a atestação de que todos são aqueles que representam o teu reino, embaixadores da embaixada celestial, que há o poder e a autoridade do Senhor sobre cada vida, sobre cada pessoa aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Paizinho querido, eu oro para que a unção do Senhor toque por dentro, traga, Paizinho querido, fervor no coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que homens e mulheres sejam levantados neste lugar, nesses últimos dias, que antecede a volta de Cristo Jesus, para exercer, Paizinho, plenamente sua posição, e não somente o exercício, mas venha expandir o reino do Senhor, e não somente expandir o reino do Senhor, mas venha também equipar, preparar, Paizinho querido, vidas, pessoas. Sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito. Eu quero declarar, Paizinho querido, céus abertos sobre teus filhos, sobre tuas filhas. Quero declarar, Paizinho querido, o impacto de manifestação do teu reino, uma liberação, Pai, das ações espirituais celestiais, do mover sobrenatural do Senhor. Amado Espírito Santo, sela, Senhor meu Deus, os teus filhos. Meu Deus, e glorifica, Paizinho querido, o Senhor. Eu quero profetizar, Pai, sobre a nossa cidade Sorocaba. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo o impacto do reino dos céus
sobre ti, a nossa cidade, aonde estamos plantados, no que depender, Paizinho querido, de nós abençoamos Sorocaba. Nós declaramos que Sorocaba é uma terra bendita. Nós declaramos um sopro do teu reino, um sopro do teu espírito sobre a nossa cidade, realizando um avivamento, uma expansão do teu reino, em nome do Senhor Jesus Cristo, do ancião ao mais jovem. Pai, eu quero estender essa oração e ser ousado nessa noite, diante daquilo que o Senhor tem realizado e feito. Expanda, Pai, a tua glória para o estado de São Paulo, em nome de Jesus. Que o estado de São Paulo seja impactado pela manifestação da tua glória. Que o estado de São Paulo venha a ser impactado pela movimentação do teu espírito. O estado de São Paulo seja bendito. Que o estado de São Paulo seja impactado nas diversas esferas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Traga, Pai, uma abrangência, traga uma expansão, em nome do Senhor Jesus. E se estiver no teu coração, nos permita, Paizinho querido, ir além. Nos permita ter acessibilidade a outros portais celestiais na nossa nação, na nação brasileira. Espírito Santo de Deus, na área, Paizinho querido, aonde há, Pai, os comerciantes, aonde há os universitários, aonde há, Paizinho, os profissionais autônomos, liberais, aonde há, Paizinho querido, os empresários, todas as esferas, todas as áreas, as donas de casa, Paizinho querido, toca com a manifestação do teu reino, com a expansão do teu reino, com a unção, Paizinho, poderosa, a fim de que nós, Paizinho querido, vivamos plenamente debaixo da posição que o Senhor ortogou para nossas vidas, Pai. E eu quero abençoar a tua igreja, Paizinho querido, nessa noite, com grande amor de Deus, o nosso Pai. A graça salvadora, redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce íntima comunhão e consolação do amado Espírito Santo seja sobre toda a amada igreja, sobre os reis e sacerdotes, sobre as rainhas e sacerdotisas. E se você crê e concorda, você pode dizer amém. Dá um abraço do irmão que está do seu lado. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor. Que seja uma semana permeada da bondade de Deus.